Eu não sei quantos estudaram a lição, quantos leram a lição. Isso, tem que ser nesse outro, né? Nós vamos aqui, eu nem tinha passado para ele o pendrive para projetar, porque nós tínhamos pensado, mas os irmãos chegaram, né? Então, vamos lá. Enquanto o Renan vai colocando lá. Nós já estudamos, né, os conceitos de inspiração e inerrância. Os irmãos devem se lembrar muito bem, até a dona Dilma comentou também, é sempre bom a gente estar lembrando, né? Inspiração, né? E a palavra do Senhor nosso Deus, ela foi inspirada, né? Homens escreveram, mas inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu tinha até colocado um vídeo, né? Falei que não precisava, de um cientista falando sobre essas questões, né? A respeito da palavra do Senhor nosso Deus e dessa inspiração, né? Foi escrito lá sobre toda a criação, né? E tudo aquilo que tem, ô meu amado, pode entrar, por favor, pode entrar, fica à vontade. Valeu, Deus abençoe. E todos os elementos, né, que tem na Terra tem também no organismo do ser humano, né? Então nós temos que entender que realmente o ser humano veio do barro, né? E tudo aquilo que está escrito ali de Gênesis, né, nas leis, elas são comprovadas, né? Estão presentes, a ciência comprova isso, né? Então foram inspirados mesmo pelo Senhor, né? Algo do Senhor mesmo, né? De Deus mesmo, não tem como, né? E falando sobre a inspiração, nós falamos também sobre a revelação de Deus, nós falamos sobre a revelação natural, né? Você abre os olhos e você contempla a glória de Deus, né? Você caminha contemplando a glória de Deus, né? Para nós é Deus sempre presente, cuidando, né? E abençoando. Depois nós falamos sobre a revelação especial, né? Que é a revelação de Deus ao homem, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós vimos ali o nascimento de Jesus, a vinda de Cristo ao nosso encontro para nos trazer salvação e reconciliação. Falando sobre a inerrância da palavra do Senhor, no nosso Deus, né? Que esta palavra, ela é uma palavra realmente do Senhor, é uma palavra que acontece, que se faz, né? E hoje nós vamos falar sobre a suficiência das Escrituras, né? Hoje vamos falar sobre a suficiência das Escrituras, né? É lógico que esses conceitos nós falamos aqui, todos eles estão alinhados juntos, né? E tanto a suficiência da Bíblia está diretamente ligada a exatamente à inspiração, né? Porque ela é a palavra de Deus, por isso ela, sendo palavra de Deus, né, ela é suficiente. Apenas uma observação com relação à suficiência, nós temos que entender, né, que a suficiência ela depende da inspiração, né, e também para o objetivo para o qual ela foi escrita, né? É para a nossa edificação e para a nossa vida espiritual. Então, se você for procurar a suficiência da Bíblia em relação a algumas coisas e algumas respostas que você vai fazer, ou que a ciência atual vai fazer, ou das suas necessidades particulares, mas a Bíblia não fala sobre isso. Mas dentro do seu contexto, da sua análise, você vai encontrar resposta também para outras questões, né? É, nós, como servos do Senhor, cremos que, conforme o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,15, né? Ele fala sobre as sagradas letras, né? As sagradas letras, né? E somente as sagradas letras, elas são divinamente sopradas pelo Senhor, né? E para nós não existe nenhuma outra fonte de autoridade. O 5 já está aí pronto? Você quer me dar o menino que muda aí?
Enquanto nós vamos recebendo assim, já deixa sua Bíblia aberta lá em 2 Timóteo, né, que é um texto básico aí do que nós temos estudado, né? Nós, como cristãos, nós temos outra fonte de orientação para nossas vidas, a não ser a palavra do Senhor, nosso Deus, né? Então, porque realmente ela é suficiente. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 17. Assim está registrado na palavra do Senhor, nosso Deus. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não deu certo lá ainda. Então, aqui para nós, amados irmãos, sobre a suficiência, conseguiu? Oi? Não? Ainda muda para mim no 7? Está passando? Isto, né? É o tema aqui. A Bíblia nos basta, né? Na palavra temos tudo o que é suficiente para a nossa vida cristã. E sendo assim, nós temos observado aqui no texto que lemos do apóstolo Paulo, né, que ele diz lá no versículo 16, Escritura inspirada por Deus é útil, ensino, repreensão, correção, educação e justiça, né? Então, todas as áreas da nossa vida estão aqui contempladas, né? Aí ele pergunta, será que devemos esperar por novas revelações? Pelos motivos que temos visto até aqui, entendemos que não há mais revelações específicas de Deus hoje. Caso contrário, estaríamos declarando que a Bíblia não é suficiente, porém pode parecer confuso, mas podemos dizer que um certo sentido, Deus continua se revelando, mas essa revelação tem a ver com a revelação geral. O 8. Como tratamos a revelação em nossos dias, né? Então, nós já lemos aqui, Deus continua se revelando. Como? Através da revelação geral. Nós contemplamos, já falamos no início, contemplamos Deus na natureza, se revelando a cada dia aí na nossa vida. E a revelação específica, ela cessou. Salmo 19, revelação específica, ela cessou sobre a questão, Salmo 19, sobre a questão dos profetas, e em Jesus Cristo ela cessou. Mas Deus continua se revelando a nós através da revelação
geral, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e neles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia uma extremidade e até outra vai o seu percurso, e nada se esconde ao seu calor. Então, a revelação natural, ela geral, né, ela continua, e nós temos essa visão a respeito de Deus. A específica, nós já tivemos por completo aqui, Antigo Testamento e Novo Testamento em Cristo Jesus. Próximo. Com relação à revelação específica, né, toda ela está completa na pessoa de Cristo, Jesus. Eu até citei aqui o que Jesus disse lá na cruz do Calvário, né, quando ele encerra a sua missão, ele diz, tudo está consumado, tetelestai, tudo está consumado. Então, ali se encerra a revelação e inspiração da própria Bíblia no que diz respeito ao seu conteúdo pleno que o Senhor quer nos dar. Vale a pena esclarecer que quando afirmamos que não há nova revelação específica hoje, não queremos dizer que Deus não está se revelando a nós através da sua revelação especial já registrada, isto é, a Bíblia. Sim, Deus revela através das sagradas letras. Cada vez que vamos até ela, descobrimos novas lições que podemos aplicar para a nossa caminhada com Deus. O 10. Na revelação especial, Deus, né, o homem, Deus revela através das sagradas letras, né? Hebreus 1:1, ele diz, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, falou nesses últimos dias sobre o seu filho Jesus Cristo. Então, quando nós estamos falando a respeito dessa revelação especial, estamos olhando para Jesus, o que foi apresentado em Cristo Jesus. 11. Próxima. Consegue? Está dando direito, então? Na 11 nós vamos falar a respeito dessa questão como Jesus revela através da sua palavra, né? Mas aí não é mais a revelação, né? Aí nós vamos, faz parte da nossa liturgia, quando nós vamos pregar a palavra, nós oramos por iluminação, para que Deus esteja iluminando o coração daquele que vai pregar, iluminando o coração do pregador, para que ele possa, né, ser inspirado por Deus para falar da palavra do Senhor, o nosso Deus. No nosso texto, o que nós queremos dizer é que fora da Bíblia não devemos esperar novas revelações, como muitos reivindicam no mundo evangélico. Infelizmente, muitos evangélicos são impelidos de um lado para o outro, levados por um subjetivismo, embrulhado numa embalagem de piedade, mas que não se sustenta pela palavra. Repetindo, se há revelação fora da Escritura, então a Escritura não é suficiente. E nós estamos falando sobre a suficiência da Escritura. Então hoje nós temos, né, em meio aos evangélicos aí, né, neopentecostais, muito se fala sobre revelação, né? E aí vem essa questão não é da palavra, né? Isso aí é da pessoa mesmo, né? Aí vamos dizer, mas se existe o dom de revelação, isso é para uma outra hora de nós conversarmos, né? Mas o fato é que quando alguém fala a respeito da palavra, é inspiração, né? Foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para pregar a palavra, e tudo de acordo com como está escrito na palavra. Até nós temos os crentes de Beré, né, que são exemplos, porque eles, enquanto Paulo estava pregando, eles estavam examinando a palavra, porque nós temos que estar aqui dentro da palavra. Seguiu ou não? A essa damos o nome. Que número que é isso aí? É o 11, né? Então, a esta damos o nome de iluminação do Espírito. Através do Espírito Santo, compreendemos a vontade de Deus e praticamos. Isso aqui faz parte também do nosso devocional no dia a dia, que nós precisamos sempre orar antes de ler a palavra, né? Não é ir direto para a palavra e já querer, não. Nós oramos para que o Espírito Santo de Deus esteja falando aos nossos corações. Essa é a inspiração.
Até na sua devocional diária, você precisa pedir: Senhor, fala comigo. Senhor, mostra-me o que o Senhor quer me ensinar nesta manhã. Precisa ser ação do Espírito Santo. Não pode ser aquela tirar sorte, né? Aqueles que tiram sorte na palavra. Eu vou ler a Bíblia aqui e abre em qualquer lugar, né? Não. Você tem que, né, saber o que é que você vai ler e pedir permissão àquele que é o dono da palavra, né? E pedir orientação àquele que é o dono da palavra para falar com você. E se, essa expressão é muito importante, e se está tendo revelação além da palavra, é porque nós não cremos, né? Essa expressão, porque nós não cremos na suficiência da palavra. Que essa palavra seja suficiente para nós, nós precisamos estar tendo outras revelações, ou buscando em outros lugares, bebendo em outros lugares, ao invés da palavra do Senhor nosso Deus. Me lembro de um pessoa, escritor de livros, né? Pregador, muito conhecido no nosso arraial. Eu estava num congresso uma vez com ele, ele falou assim: olha, eu quero que vocês comprem meus livros, eu sei que vocês gostam de ler os meus livros, mas se vocês estiverem lendo mais os meus livros do que a palavra, parem de comprar os meus livros e comecem a ler a Bíblia, né? Porque nós temos que buscar onde? Na fonte, né? Beber água da fonte, né? Não da que vem na garrafinha. Se você pode beber da fonte, por que você vai beber da garrafinha, né? Beba direto da fonte, né? E peça iluminação para o Senhor nosso Deus. E se vocês, né, conhece alguém e tem alguém que está procurando algo além da Bíblia, é porque a Bíblia não é suficiente para você, é porque Deus não é suficiente para você, é porque aquilo que Deus deixou, você acha que não é suficiente para você, né? E em todas as coisas, né, nós temos que entender que aquilo que Deus preparou para nós é o melhor, e é excelente, e é bom, e é suficiente para nós, né? Às vezes reclamamos da própria vida, né? Mas tenha certeza que aquilo que Deus te deu é o que Ele tem para você. E a palavra que Ele entrega para nós é aquilo que nos é suficiente no nosso dia a dia. Não precisamos estar dando tiro para todos os lados e querendo ir: olha, hoje eu vou naquela, hoje eu vou naquela outra. Preciso ouvir uma palavra. Você precisa ouvir essa palavra, né? Que é realmente a palavra inspirada pelo Senhor, o nosso Deus. Outras fontes de autoridade. Passa para o próximo. Concluindo esse tópico, a Bíblia é suficiente porque não temos nem esperamos nenhuma revelação fora dela. Ela é suficiente porque eu, você, nós que somos servos do Senhor e conhecemos o Evangelho, nós não esperamos, né, nenhuma revelação além do que se encontra aqui. Para nós é suficiente. Aquilo que Deus nos deu é suficiente. Próximo. Parou? Esse nosso notebook aí, eu preciso dar um jeito nele. Bem, outras fontes de revelação, né? Outras fontes de autoridade, não de revelação, outras fontes de autoridade, né? Nós temos a palavra do Senhor nosso Deus, que para nós é a nossa fonte de autoridade. Mas e no mundo religioso, né? O que acontece, né? Nós vamos observar com relação primeiro à Igreja Católica Romana, né? Que tem sido aí como sendo a igreja que teve aquele início. Não, nós temos os pais da igreja, né? Que escreveram muitas coisas, que depois vieram aí, né? As confissões de fé e tudo mais. Para a Igreja Católica, sim, a tradição. Para nós cristãos reformados, a tradição reformada é a forma como estudamos e aprendemos da palavra de forma fiel aos seus ensinamentos. Então, oi. Bem lembrado. Oi, pode concluir. Eu vi esse vídeo e eles estão brincando, né? Ele e o Lewandowski, né? Brincando a respeito da. Para que cada um tenha o seu entendimento da Bíblia, né? Então, não, aí não,
E nós vamos ter hoje, né? Acho que foi até, não sei se foi na aula do Guilherme, que trabalhou um pouco essa questão de tradução. Foi você que trabalhou, não? Não, porque nós temos a tradução, né? Foi escrito em hebraico, grego, aramaico, né? Jesus falou aramaico, mas e daí? Como é que fica essa questão? É lógico que nós temos dificuldade de aumentar até hoje, né? Até nos nossos dias, nós estamos tendo ainda pessoas estudiosas a respeito da palavra, nessa questão da tradução, porque tem muitos textos que não foram traduzidos realmente como está lá no original. Mas isso é dificuldade, né? Porque nós temos no hebraico ainda tem as vogais, né? Mas o aramaico não tem vogal, então você ficava com dificuldade na tradução de algumas palavras, se confundiam com outras, né? Então se buscou aquilo que era o mais próximo da realidade do texto e do contexto daquele texto, né? Então, tem algumas coisas que realmente precisam ser acertadas. Mas no caso do Gilmar Mendes Lewandowski, eles estão acostumados, né, fazer a interpretação particular deles, né, das nossas leis, né? Então, eles querem também usar isso em relação à palavra do Senhor nosso Deus. Mas, né? Bom, eu entendo também, e eu vou olhar para esse lado aqui, né? É a ignorância a respeito do conhecimento de Deus, né? E, e também, o que você disse? A manipulação, né? Querer manipular até mesmo a palavra do Senhor. E ele tinha um objetivo, né? Porque tem um lá dentro que é conhecedor da palavra do Senhor nosso Deus. Tem um lá dentro que, né, prega a palavra do Senhor. Então ele tentou atingir também o... Qual que é o nome do nosso irmão lá? O André Mendonça. Mas ele respondeu, né? Ele respondeu. Então, aí nós vamos encontrar outra fonte de autoridade. Nós vamos encontrar com a Igreja Católica, que para a Igreja Católica, falando assim rapidamente, a tradição é equiparada à própria palavra de Deus, né? Na tradição da Igreja Católica, é comparado com a palavra do Senhor. Tanto é que as encíclicas papais, elas têm, né, mais valor do que a própria palavra. Se o Papa disse, está dito, né? Até um caso assim, para nós, comum assim do dia a dia, né, que acontece um divórcio, né? A pessoa, ela é divorciada, ela quer se casar novamente, né? Não é a Bíblia que decide se a pessoa pode se casar novamente ou não. Ela tem que ir lá pedir uma autorização do Papa. O Papa autoriza e ela pode se casar. Então a gente observa que para eles a tradição, né, isto é, a pregação, o anúncio dos seus padres e Papa é maior do que a própria Bíblia, né? Mas a Bíblia está escrito assim, não, mas o Papa disse isso. Então o que prevalece? Prevalece a tradição, né? Prevalece a tradição. Nós vamos ver aqui Jesus falando sobre essa questão da tradição, lá dos judeus, né? Em Marcos 7, 8, dizendo para se livrar da tradição, né? Mas era por causa das leis. E depois vamos ver Paulo falando em 2 Tessalonicenses 2,15, guardai-vos as tradições que foram ensinadas, seja por palavras, seja por cartas nossa. E no verso, em 2 Tessalonicenses 7,3,6, ele diz, não andam segundo a tradição que dele recebeu. Não andam segundo a tradição que dele recebeu, né? Os cristãos não estavam andando segundo a tradição. E 1 Coríntios 11:2 também, né? Ele elogia os cristãos porque eles estão andando segundo a tradição. Mas essa tradição que é segundo aquilo que eles aprenderam na palavra do Senhor, o nosso Deus. Então não existe contradição no que Jesus está dizendo e o que Paulo está colocando. O próximo. Oi? Esse é o 14. Ah, tá, joia, obrigado. A escritura e tradição no romanismo. Para eles, a autoridade da igreja está acima das escrituras. Entendem que a igreja que gerou as escrituras. Sendo assim, ela obedece primeiro à igreja. Então, vamos lá. Para eles, a autoridade da igreja está acima das escrituras.
entendem que a igreja que gerou as escrituras, e sendo assim, ela obedece primeiro à igreja. Então, na compreensão, na tradição católica, né, e de uma certa forma eles têm razão, porque a escritura surgiu a partir do anúncio de Cristo Jesus, a partir do Atos dos Apóstolos, e depois o apóstolo Paulo escreveu as 13 cartas pastorais. Então, realmente, a escritura surgiu a partir da igreja, né? Mas não, a igreja, para eles, a igreja aqui é a mãe, né, da escritura. Mas, na verdade, a escritura surgiu, né, a partir de Cristo Jesus, e não da igreja, né? Então, oi. Ah, sobre essa pedra edificaria minha igreja. Esse é um problema de quê? Oi? É um problema de tradução, não é um problema de tradução, não é? Oi? Problema de vírgula? É, ah, ah. É um problema de interpretação. Então, é um problema, aí está um problema de interpretação, né? Quer dizer, de uma vírgula faz toda a diferença, porque ele diz quando Jesus está dizendo sobre esta pedra, Jesus está se referindo a ele, né? Petrus, é. Você é uma pedrinha. Você é uma pedrinha, né? Mas para a gente entender isso aqui, né? Eu não sei se os irmãos já viram aqui no nosso estacionamento, numa parte mais antiga, aqui foi feito alicerce com pedras. Então, são pedras enormes que foram colocadas embaixo. E depois em cima, as pedras menores, né? E depois vieram os tijolos que fizeram o muro. Então Jesus é essa pedra de esquina, né? Eles falam, essa pedra de esquina, né? É a pedra que é o alicerce. E depois as pedrinhas, né, que vieram. E a própria Bíblia se refere mesmo, né, a nós, que nós somos, né, as pedras que edificam a igreja de Cristo, né? Oi? Brigadeiro, pedras vivas, né? Então, veja bem, para a tradição aqui católica, né? Eles acreditam de forma inversa, né? Porque tá certo que o início, a Bíblia foi escrita a partir dos apóstolos, né? A gente entende isso, né? Mas ela foi escrita com o alicerce que é Cristo Jesus. Então, é anterior à igreja, né? Próximo. É isso aí? Não. A escritura e tradição na igreja reformada. Ao contrário do romanismo, a igreja reformada crê que a igreja foi gerada pelas escrituras e não o contrário, né? A igreja foi gerada pela escritura, que Lucas, quando ele vai escrever Atos dos Apóstolos, o que é que ele diz lá no início, né? Olha, eu procurei, eu pesquisei, eu fui atrás, eu conheci pessoas, né? Elas testemunharam, e o que eu estou escrevendo aqui não é coisa simplesmente só de mim, mas tem o testemunho de muitas pessoas que viveram isto aqui, né? Então ele está escrevendo ali, né, aquilo que Jesus fez. Então, oi. O Velho Testamento para a igreja católica, eles não, propriamente nesse sentido, eles nem consideram, né? É. Sabe que eu não tenho? Você tem algum?
Isso. Para nós, apócrifos, né? Para eles. Hum. Sim. Hum. Deuterocanônico, né? Depois. Então o Antigo Testamento, né, fica por conta deles aí, que eles pegaram aquela parte que foi aceita, eles acrescentaram aí, são 7, né? Sete livros, né? E nesses 7 livros que tem aí algumas doutrinas, inclusive, sobre os mortos. De interesse deles, exatamente, né? Tinha alguma coisa que interessava, então, mas não sei se os irmãos já tiveram oportunidade, né, de pelo menos dar uma examinada ou ler algum dos livros, né? Mas o Macabeus é um dos que mais nos aterroriza nessa questão de considerar esse livro como um livro, ainda que seja histórico, né? Mas ele diz, olha, o que eu escrevi, está escrito aí, né? Se ficou bom, ótimo. Se não ficou bom, não estou nem aí com isso, né? Então, como é que você pode considerar um livro desse como sendo parte, né, da palavra do Senhor, nosso Deus, né? Ainda que seja deuterocanônico, mas tenha vindo depois, né? Mas não tem força nenhuma. Bem, vamos lá? Então, ao contrário do romanismo, a Igreja Reformada crê que a Igreja foi gerada pelas Escrituras, né, e não foi o contrário. Vamos ler esses 2 textos aí? 1 Pedro 1:23, Efésios 2:20. Primeira Pedro 1:23. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Então nós temos aqui Pedro dizendo o seguinte, olha, vocês foram formados de semente não corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então a igreja ela foi formada, né, de semente incorruptível mediante a palavra do Senhor nosso Deus. Então não tem como dizer, não, mas a tradição tem mais força. Não, tem dessa não. Você foi formado, a igreja foi formada pela palavra do Senhor nosso Deus. E Efésios 2:20. Nós precisamos colocar o Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Está aqui, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, essa é a nossa visão, essa é a nossa fé. Esse é qual que é esse aí, Renan? 15:16. Por favor. Observação.
Nós, reformados, não ignoramos o fato de que a igreja foi fundada antes das Escrituras, como um cânon completo, pois por intermédio deles é que o Novo Testamento estava sendo formado. Essa é a nossa visão como igreja reformada. Ela estava acontecendo, mas acontecendo em Cristo Jesus. E assim, a teologia reformada não despreza a tradição, pelo contrário, reconhece a importância das decisões dos primeiros concílios ecumênicos, bem como a contribuição dos pais da igreja sobre diversos assuntos. No final das contas, reconhecemos que, inevitavelmente, cada igreja tem a sua tradição, né? Tem a tradição batista, a tradição presbiteriana, cada igreja tem a sua tradição. Mas a base, o fundamento é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Próximo. Deixa eu dar uma... Parou? Parou? Vai mais um. Foi? Agora foi? Ah, certo. A teologia reformada não despreza a tradição. Reconhece a importância dos primeiros concílios e as contribuições. Eu já li ali, a igreja, diversos assuntos. Cada igreja tem a sua tradição, mas a Escritura é superior a todas. Ela é a base, né? Então, nós vamos encontrar a tradição católica, vamos encontrar a tradição presbiteriana, vamos encontrar a tradição batista, mas todos eles orientados aí pela palavra do Senhor nosso Deus, porque a Escritura é superior à tradição, né? E para concluir, para a Igreja Católica Romana, a tradição está em pé de igualdade com as Escrituras. O que discordamos veementemente. No meio evangélico, encontramos aqueles, o Deus falou, né? Fora do cano, o que contraria a doutrina da suficiência das Escrituras. Nem tudo nesse mundo pode ser realmente perfeito no nosso meio, né? Mas o fato é que... Tem um outro ou não? Esse é o último. Vai. Para alguns, nossa tradição nos torna frios e insensíveis à ação do Espírito, o que não é verdade. É o contrário, a tradição reformada nos mantém fiéis à palavra, à doutrina dos apóstolos e nos conduz à submissão ao Senhor na ação do Espírito Santo. Nós vamos observar do ponto de vista, né, da Confissão de Fé de Westminster, né, que ele pergunta assim, qual é a principal, né, função aí da palavra de Deus para nós? E vai responder que a função da palavra do Senhor nosso Deus nas nossas vidas é nossa edificação na vida espiritual, de obedecermos ao Senhor nosso Deus e fazemos a vontade do Senhor nosso Deus. Então, quando nós olhamos para o estudo sobre o que nós estamos hoje aqui, né, sobre a autoridade da palavra e a sua suficiência, nós vamos entender que ela é suficiente exatamente para o ensino na vida cristã. Já me abordei no início só para fazer a conclusão aqui. E que tem algumas coisas que ela não vai dar resposta para você, né? Se você vai fazer algum negócio, você vai orar, vai pedir direção de Deus, você não vai ter a resposta aqui exatamente daquilo que você está pensando, né? Se você vai ensinar seu filho, aí você vai encontrar aqui com clareza como você deve ensinar o seu filho, né? Na ciência, né, muitas coisas da ciência, você não vai encontrar resposta aqui diretamente. Por exemplo, sobre célula-tronco, né? Nós podemos usar célula-tronco? Sobre transplante, né? O que a Bíblia fala sobre o transplante, né, de órgãos? Você não vai encontrar essa resposta diretamente falado aqui na Bíblia. Aí nós vamos partir para as orientações, né? Que aí nós vamos ter exatamente, né,
para auxiliar, né, nessa suficiência da Bíblia na nossa vida, nós vamos ter as confissões de fé, né? Nós vamos ter os concílios que vão... Oi, Júnior. Então, isso é parte da doutrina dos testemunhos de Jeová, né? Eles não podem doar sangue, porque para eles o sangue é a vida e ninguém pode compartilhar a vida com o outro, né? Então, oi? Sim, sim. Aí surgem essas questões aí, né, o Elidia mexeu aqui. Pode falar, eu falar, Guilherme? Não, foi o Gilmar Mendes e o Lewandowski. Não, não. O juiz do STF. Não, só sobre o Júnior lá, só para a gente concluir. Júnior, então, faz parte aí seria da tradição deles, vamos dizer assim, da tradição deles. Né? Na tradição deles, ninguém pode doar sangue, eles não participam também do desfile, eles não participam do desfile, datas comemorativas, né? No comemora aniversário, tem também a questão do sábado, né? Eles sábado vão com os adventistas. Quando tem concurso, eles não têm que aguardar o horário deles lá para eles fazerem. Então, são tradições das igrejas, né? Não diz respeito, não tem nada a ver com a palavra do Senhor nosso Deus, que pode nos dar outras orientações, né? Nesse sentido. É por isso que nós temos as confissões, e é por isso que nós temos também as confissões e as confissões de fé e os concílios, né, que nós consideramos esses concílios todos, né? Porque a Bíblia é suficiente em si para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Em outras coisas, não adianta você querer que ela te responda, porque ela não vai te responder. Aí vem as interpretações e as orientações dadas, né, por pessoas não que não venha falar que seja exatamente falando como se fosse a palavra de Deus, mas são inspirados por Deus, né? São inspirados para interpretar a palavra do Senhor nosso Deus, para ensinar a palavra do Senhor nosso Deus. Isto, sim. Isto. Isso é muito importante nessa questão, por isso que nós oramos pedindo inspiração, né? Porque é a partir da inspiração que você vai seguir, lendo a palavra do Senhor nosso Deus e seguir. E o perigo, né? Às vezes você ouvir outras pessoas, né? Outro dia eu cheguei com uma pessoa e falei, mas o fulano falou isso para mim, uma pessoa que eu confio muito. Eu falei, não, para um pouquinho. O que é que Deus está falando ao seu coração? É mais importante aquilo que Deus fala ao seu coração do que aquilo que você ouve de orientação para a sua vida de outras pessoas, né? Então, temos que tomar muito cuidado. Cuidado, você fala. Sim. Sim. Sim.
Bem lembrado aí na questão das institutas de Calvino, né? São muitos volumes, né, comentando, mas ele faz comentários a respeito da palavra do Senhor nosso Deus. Mas as institutas de Calvino jamais, né, chegaram a ser consideradas como algo, né, que estivesse além de uma inspiração, de uma iluminação, né, do Espírito Santo de Deus para a vida dele, para que ele pudesse escrever tanto assim. Então, concluindo aqui, a suficiência das Escrituras. Busque na palavra do Senhor nosso Deus, ore antes de ler a palavra e que Deus possa estar iluminando o seu coração, e ela é suficiente para nós em todas as áreas. Alguma dúvida, mais alguma colocação por parte dos irmãos? Hum. Ah. Hum. Então, meus irmãos, e hoje não sei se os irmãos têm visto, tem aparecido muitos vídeos, né, de muitas pessoas querendo interpretar, reinterpretar, né, traduzir novamente a Bíblia, né, segundo eles estão compreendendo. Então, tome muito cuidado. Boa essa observação do Guilherme, né? Nós temos várias traduções, né, NVI, vários, né? Fique sempre com essas, não queira buscar ou receber de outra fonte, não. Fique com essas que são traduções fiéis realmente à palavra do Senhor, o nosso Deus, e tem sido usado, né, pela igreja durante todo o decorrer do tempo. É impossível que haja tanta coisa errada, né, tanta dificuldade na tradição, depois de tanto tempo. A sociedade bíblica, né, produz tantas Bíblias em tantas línguas, né, e não fosse fiel, né? Então você permaneça lendo. Só uma coisinha. A Bíblia na linguagem de hoje, né? Que às vezes algumas pessoas até gostam, né? Eu fico com um pé atrás com relação à linguagem de hoje, porque eu acho que fica muito fácil. Eu gosto mais da palavra do Senhor nosso Deus, uma linguagem mais erudita, né? Então, mas fique à vontade, desde que não fuja aquilo que realmente é a palavra do Senhor nosso Deus, tem sido ensinado e na tradução comum, né? Oi, Ana. Hum. Sim. É.
É, a voz, tudo. É. Sim. Mas ele viria realmente, o inimigo viria no final dos tempos para quê? Para confundir. E se possível for, ele vai confundir até aqueles que têm conhecimento da palavra. Por isso nós temos que estar firmados, né? Compreendendo a palavra como ela é, como o Senhor tem nos concedido, e crendo que a Escritura, não sair buscando por aí não, crendo que a Escritura, crendo que a palavra do Senhor nosso Deus, ela é suficiente para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação. E, ponto final, você não precisa de nada além disso aqui. O que passar disso aqui é conversa de homem e não nos serve. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Nós já encerramos nossa escola dominical. Nos encontramos hoje às 19 horas para o nosso culto. Quem quiser ver o final do